Eu sou ex-maçom que chegou ao penúltimo grau da maçonaria. Apesar dos bens materiais que eu possuía, eu não conseguia todas as mulheres que eu queria. Eu queria mulheres de família rica, mas elas não se importavam com aquilo que eu tinha. Essas mulheres possuíam muito dinheiro. Eu fazia rituais de feitiçaria para elas gostarem de mim, e todas que eu fiz ritual se apaixonaram por mim. Somente uma mulher que não se apaixonou por mim, a Susan. Os meus feitiços nunca atingiam ela. Quanto mais jogava feitiços de amor, mais ela se afastava de mim. O Espírito Santo que estava na vida dela repudiava a vida que eu levava. Ela era uma cristã fervorosa, e tinha imunidade contra os meus feitiços. Ela olhava para o meu rosto e não queria chegar perto de tão mergulhado nas trevas que eu vivia. Ela não sabia da minha vida, e nem que eu era maçom. Mas a luz da vida dela não combinava com as trevas da minha vida. Só consegui conquistar a Susan quando me tornei um homem de Deus. Ela não sabia da minha conversão, e enxergou a luz do Espírito Santo em mim e se aproximou. Eu já tinha renunciado tudo, e me consagrava todos os dias. Fazia jejuns pela manhã me preparando para o ministério. Susan enxergou a luz de Deus na minha vida, e hoje somos casados e estamos felizes crescendo juntos na graça. Vou relatar a minha caminhada até chegar a Jesus. Morei na Inglaterra, participei da maçonaria escocesa, conheci pessoas importantes como políticos, juízes, médicos, advogados e empresários. Eu era um maçom que fazia rituais satânicos. Eu fazia até reunião dentro da loja maçônica. Eu invocava Satanás para passar informações. Um espírito maligno possuía o corpo da pessoa dentro da loja maçônica e passava uma mensagem do inferno. Vários políticos e partidos rivais estavam juntos na mesma loja, e aquele espírito maligno dizia para eles não brigarem, porque qualquer um que ganhasse estaria a serviços das trevas. Aquele demônio prometeu dar poder e fortuna a todos os políticos que trabalhassem para Satanás. A primeira mensagem daquele demônio que possuía o membro foi de doutrinar os estudantes das universidades e faculdades, construir um grupo de rebeldes usados para os propósitos malignos dentro das escolas e faculdades. Hoje tem muitas faculdades de parapsicologia, biogenia e outras que contradizem a Bíblia. A segunda mensagem foi de fazer lavagem cerebral nas mentes de crianças e adolescentes através dos livros escolares, mentir sobre a criação do mundo e da origem do homem. Se você perceber, os livros de ciências anulam Deus como Criador do universo, e nenhum livro de história fala de Jesus. Todos os reis, imperadores e governadores são lembrados. O nome de Jesus não fala. A escola é uma estratégia de Satanás para doutrinar o seu filho. A Bíblia não dá ênfase que os nossos filhos têm que ser educados por pessoas estranhas. A educação dos filhos é dos pais. Desde o tempo de Moisés, quem ensinava as leis eram os pais. Quando Samuel nasceu, ele foi levado para ser educado no templo, e Satanás mudou isso tirando o poder da educação das mãos dos pais e dos templos, e transferiu para as escolas. Você ensina ao seu filho sobre Deus, e a escola ensina que o mundo não teve um criador. Você ensina que o seu filho veio da descendência de Adão, e a escola ensina que veio da descendência do macaco, e o seu filho ainda é influenciado pelo filho do ímpio que estuda com ele ensinando modos e atitudes pecaminosas. Em países da América Latina, as escolas têm os programas de educação para todos onde filhos de feiticeiros, assassinos, ladrões e bêbados são obrigados a estudarem juntos. Todas essas classes de pessoas têm filhos que estudam na mesma escola dos filhos dos cristãos. Eu não estou incluindo esses adolescentes, mas falo do perigo que um filho de um cristão passa dentro de escolas liberais que cedem vagas a todos. Tenho presenciado filhos de cristãos sendo corrompidos pelos filhos dos ímpios. Os pais doutrinam os seus filhos no caminho de Jesus, e quando os colocam na escola os seus filhos se esquecem dos ensinamentos dos seus pais e se transformam em outras pessoas. Essa é a estratégia de Satanás, misturar as crianças cristãs com as ímpias para corromper, e também algumas matérias de escola corrompem a mente, e surgem novos ateus. Aqueles que têm condições financeiras nunca colocarão o seu filho em escolas do governo que aceita toda espécie de crianças. Tem escolas da América Latina que integram crianças que já foram presas por cometerem crimes. Deus me deu condições para eu matricular o meu filho em uma escola evangélica. E se essa escola não cumprir a obrigação de doutrinar o meu filho na palavra, eu vou tirá-lo e pagar um professor para ensinar ele em casa. Isso se chama proteção da família. Quem não tem condições, ore a Deus. Acompanhe o seu filho nos estudos e vigie ele, porque a escola faz parte do sistema educativo de Satanás. Eu estava na loja maçônica, e um demônio possuía uma pessoa. Na loja tinha donos de emissoras. O diabo falou na boca daquela pessoa dizendo: manipulem as notícias dos jornais.
Deixem os povos desinformados a respeito da realidade do mundo. Enganem esse povo. Falem mentiras e formem as opiniões das pessoas. Convençam elas a acreditarem nos jornais. Coloquem jornais criminalistas que falem da crueldade, mortes e roubos. As crianças e adolescentes vão crescer ouvindo esses jornais e vão querer praticar os crimes mais tarde. Até os adultos que assistem esses jornais e estão com vários problemas em suas vidas já estão com muito desgosto das suas situações. Quando eles assistem os jornais criminalistas, são inspirados a fazerem as mesmas coisas. Eles pensam que não tem nada a perder, e pensam em praticarem os mesmos crimes dos jornais. Somos nós quem jogamos pensamentos em suas mentes. Nós os induzimos a fazerem isso quando assistem os nossos jornais. Os crimes no mundo têm aumentado por causa dos jornais. Temos dado várias ideias de como matar uma pessoa. Temos ensinado a esquartejar, esfaquear, atirar, esconder os corpos mortos e enterrar para ocultarem o crime. Tudo isso os nossos jornais ensinam e tem multiplicado no mundo. Temos ensinado o suicídio. Maridos a matarem a sua esposa, mãe matar o filho, irmão matar irmão, filhos a matarem os pais através dos jornais. Tudo isso é o nosso jornal que ensina. E as mentes doentes praticam porque assumimos o controle mental de suas cabeças. O jornal é a escola do crime. Assim como filmes, desenhos e seriados, cada um desses ensina um tipo de pecado como feitiçaria, roubo, sexo, vícios, depravação e morte. Todo cristão que assiste jornal não tem forças contra nós, e a sua alma nos pertence. O demônio falou para os donos de revistas famosos que vendem em bancas. Ele disse: fale das modas de roupas para as pessoas comprarem. Falem das nossas invenções. Falem do sexo incentivando para as depravações. Paguem as modelos e atrizes para posarem nuas. Elas serão capas de revistas e símbolos sexuais que incentivarão os homens a comprarem. Quem estava na loja maçônica eram os donos de empresas e fábricas de alimentos. E o demônio disse: façam alimentos contaminados com produtos tóxicos para destruir os órgãos vitais. Fabriquem alimentos cancerígenos e com marcas e símbolos satânicos. Eu aumentarei as suas riquezas. Donos de emissoras de televisão estavam naquela reunião. O demônio pediu para multiplicar os filmes, novelas, seriados, desenhos e programas com sexo, traição, morte, violência, vícios das drogas, homossexualismo e feitiçaria. Em troca, o demônio prometeu aumentar a audiência desses canais. O projeto de Satanás é de destruir toda a humanidade e a igreja através da televisão. Os pastores que fazem programas de televisão são maçons. Eles estavam naquela reunião maçônica. O demônio pediu para esses pastores inventarem novos movimentos sobrenaturais, novos ensinamentos teológicos e novos seminários. Todos ali faziam um pacto de aliança para cumprirem o que Satanás queria. Os pastores recebiam milhões de libras esterlinas da Irmandade para financiarem os projetos satânicos nas igrejas. Eu era amigo desses pastores antes da minha conversão. Esses pastores visitavam igrejas pequenas e ofereciam promessas de fazerem aqueles pastores locais serem famosos e conhecidos. Prometiam fazerem de suas pequenas igrejas megas igrejas. Aqueles pastores da reunião aceitaram a aliança. Eles assinaram um contrato de compromisso e receberam milhões de libras para construírem megas igrejas. Quando as suas igrejas estivessem prontas e cheias de pessoas, eles tinham que arrecadar milhões de libras para pagarem os pastores maçons. Na verdade, o dinheiro era emprestado aos pastores. Eles teriam que trabalhar com a teologia da prosperidade para arrecadarem. Sem esse ensino jamais conseguiriam levantar milhões de libras para pagarem as suas dívidas. Esse grupo de maçons são os financiadores de pequenas igrejas. Eles oferecem livros evangélicos e revistas com seus ensinos para os pastores darem ensinamentos ao povo. Quero dizer aos pastores de pequenas igrejas: não aceitem financiamento da maçonaria. A luz não combina com as trevas. Se vocês fizerem aliança com esses homens, as suas partes será no lago de fogo ardente junto com eles. Eu, quando era maçom, não podia revelar os planos. Eu, como ex-maçom, digo a todos que não revelamos o que somos. Sempre dizemos que somos cristãos e entramos nas igrejas mostrando que vamos ajudar, conseguir títulos de bispos, apóstolos, reverendos e pastores. Isso não é problema para os maçons. Eles têm escolas de teologias e cursos de títulos de cargos. Quando eu estava na maçonaria, o nosso objetivo era o de comprarmos os pastores e colocarmos eles para fazerem programações em rádios. Eu ajudei muitas igrejas pequenas, e em troca eles tinham que ensinar a nossa teologia. Os nossos ensinamentos não falavam contra o pecado e nem incentivavam a se arrependerem para renovarem a aliança com o seu Deus.
Financiávamos grandes construções para esses pastores de igrejas pequenas desde que seguissem as nossas diretrizes. Eles não podiam orar para que seu Deus não revelasse as nossas estratégias. Eu tinha uma editora, e fabriquei muitos livros evangélicos cheios de heresias e teologias da prosperidade. Eu pagava aos autores para venderem os seus conhecimentos. Satanás me passou todas as informações necessárias. Em troca ele me enriqueceu. Pode parecer loucura, mas Satanás me propôs uma fortuna em um pacto no cemitério. Ele apareceu para mim como um cowboy e falou comigo. Eu não sabia qual era a sua verdadeira identidade, se era Satã ou outro demônio. Ele se apresentou como Lúcifer. Fizemos um pacto ali mesmo e ele apertou a minha mão. Não era um espírito. Ele disse que uma mala cheia de dinheiro estava na minha casa. Eu corri até em casa e vi uma mala em cima da minha cama. Eu não sei como alguém conseguiu entrar na minha casa e colocar aquela mala cheia de dinheiro ali. E assim eu fiquei rico naquela noite. Abri um seminário de teologia para formar falsos pastores e falsos cristãos ensinando doutrinas sem fundamentos. Eu conheci o verdadeiro evangelho dos apóstolos, mas eu preferia manipular a palavra. Eu fiz faculdade de teologia e mestrado em filosofia cristã, mas eu não acreditava em Deus, e considerava a Bíblia como um livro mitológico. Só acreditaria na Bíblia vendo Deus, por eu não vê-lo. Ignorava. Já nos poderes das trevas eu acreditava por eu ver o demônio. Em um ritual de sacrifício, um ser de capa preta apareceu a todos na loja maçônica. O rosto desse ser estava coberto por um lenço preto. Ele se aproximou de todos. Depois caminhou a certa distância e desapareceu. Os seguranças que ficaram na porta da loja maçônica disseram que não deixaram nenhum estranho entrar em nossa reunião. A segurança da nossa loja era impenetrável. Todas as portas estavam fechadas, e aquele ser conseguiu entrar lá dentro como algo invisível. Todas as informações que os demônios passavam para nós era cumprido. Um demônio que nunca se revelou para ninguém. Ele disse o seu nome somente a mim. O seu nome era Sete Lua Cheia. Ele era o dono de 7 autoridades e me deu todas elas. Fiquei 7 anos fazendo esforço para conseguir as 7 autoridades. Cada ano de sacrifício eu consegui uma dessas autoridades. O primeiro ano que consegui a primeira autoridade foi no ano de 1990. Eu consegui o dom da prosperidade. Todas as pessoas que chegavam a mim eu cobrava um valor da consulta e colocava as minhas mãos sobre ela. Pessoas conseguiram entrar em grandes empresas. Outras se tornaram empresárias. Teve pessoas que subiram de cargos em suas empresas. Um cristão que estava com a sua loja de roupas quase falida me consultou. Em poucos meses a sua loja começou a vender, e o seu lucro aumentou fazendo abrir mais lojas. Ele não cria no Deus que servi e foi procurar o meu. O que ele não sabia é que o seu nome foi escrito no livro do meu mestre. Todas as almas que precisaram dos meus serviços passaram a pertencer ao demônio 7 Luas Cheias. Eu anotava o nome delas e à meia-noite entrava na mata para entregar a lista de nomes. Ele aparecia para mim com uma grande capa preta e nunca mostrou seu rosto. Todos os que tinham seus nomes escritos na lista eram todos que me procuraram. Se um cristão me procurava e precisava de mim, já não pertencia mais ao seu Deus, mas ao meu mestre. Eu tinha o dom da prosperidade nas mãos e dava para quem pagasse bem. Somente com esse dom eu fiquei rico. O dom da prosperidade surgiu dentro da maçonaria. Não existe essa doutrina na Bíblia, porque esse ensinamento surgiu na loja maçônica, e alguns estrategistas maçons se passaram por cristãos e levaram esses ensinamentos para as igrejas. Essa teologia veio do inferno para a maçonaria, e da loja foi distribuído para todas as igrejas. O que me deixa triste é a multiplicação desse ensino em várias igrejas. Como essas heresias têm ganhado força nos cursos, faculdades e livros. Em 1991 eu recebi o dom de mágica do meu demônio mestre. Ele apareceu para mim e me ensinou a sua mágica. Eu fazia objetos voarem, pessoas levitarem, entortava alumínio, colher e pregos pelo poder da mente. Ganhei muito dinheiro fazendo essas coisas e mais clientes. Eu poderia ser um grande mágico, mas quem é da maçonaria não pode se revelar. Então eu fiquei fazendo grandes números em ocasiões particulares. Em 1992 eu recebi o dom da cura. O demônio apareceu a mim e jogou um óleo de ervas em cima da minha cabeça e por todo o meu corpo. Eu fui ungido por ele e levantado como o guerreiro das trevas. Assim como Deus unge os seus, o diabo também unge os dele. Eu recebi o dom da cura e realizei grandes milagres. Ganhei muito dinheiro. Curei pessoas de câncer, AIDS e doenças incuráveis. Eu fazia mais coisas do que a igreja da cidade não fazia. Os povos saíam enfermos das igrejas e me procuravam. Eu as curava de todo mal. Eu cobrava para restaurar as suas saúdes. Igrejas que fazem um milagre e cobram pela cura fazem a mesma coisa que eu fazia no passado.
Essas igrejas que cobram ofertas altas por causa das curas não são de Deus. Quando Deus cura, Ele faz de graça. Jesus curou muitos enfermos na terra de graça. Jesus multiplicou os pães e deu aos pobres. Não tomou o pouco que eles tinham iguais aos pastores de hoje. Em 1993 eu recebi o dom de abençoar. Eu podia profetizar sorte no casamento, namoro, noivado, finanças e outras coisas. Mas não funcionava somente comigo proferindo essas palavras. O demônio me orientou de que esse dom só iria funcionar se a pessoa carregasse um objeto simbólico. Os objetos eram rosa, sabonetes, águas, sal, artifícios que eu consagrava podia vender. A pessoa que comprava os meus objetos eu proferia palavras de sortes e elas conseguiam tudo. E depois me procuravam para testemunhar os efeitos que tiveram em suas vidas. O que me entristece é ver que existem igrejas que trabalham com objetos sagrados igual eu fazia antes. Esses objetos que eu trabalhava eram os condutores do mal. Cada pessoa que ficava com os dos meus objetos levavam consigo legiões de demônios. Elas até tinham sortes na vida, mas tudo era para a destruição de suas vidas. Em 1994 eu recebi o dom da maldição, e todos os que me desafiavam eu amaldiçoava. Teve pessoas que perderam tudo, outras foram demitidas de suas empresas. Até cristãos que não tinham o selo do Espírito Santo eram atingidos com a minha maldição. Hoje existem pastores que lançam maldição em suas ovelhas. Em 1995 eu recebi o dom da adivinhação. O demônio apareceu a mim e tocou na minha testa, e a cabeça começou a doer. O demônio disse que o terceiro olho estava aberto na minha testa. Com esse olho na mente eu iria ler o futuro. Depois desse dom eu sabia tudo o que se passava em cada vida. Eu tinha o dom de vidência, e via visões de destruição que o próprio diabo fazia para me enganar. Eu adivinhava até o número do RG de uma pessoa, porque um espírito maligno falava no meu ouvido. Ganhei muito dinheiro com esse engano. Tem pastores que têm o dom de adivinhação e falam que é revelação. Tem o dom de vidência e falam que é a visão de Deus. O dom da vidência você só vê aquilo que o diabo quer. Ele faz ilusões ópticas com falsas imagens produzidas. Eu profetizava e o diabo tinha que cumprir a profecia. Se ele não cumprisse a minha profecia, as pessoas não iriam mais crer em mim. E isso não seria bom para os planos do diabo. Eu era a pessoa que fazia as pessoas acreditarem no maligno. Eu não podia perder o crédito das pessoas para continuar conduzindo elas à escuridão. Em 1996 eu recebi o dom de matar. O diabo apareceu a mim e apertou a minha mão. A pele da minha mão ficou negra. E a partir daquele dia, se uma pessoa me desafiasse, eu lançava uma maldição de morte e acontecia. Eu amaldiçoei um empresário de câncer. Meses depois ele morreu. O demônio ficou no seu umbigo e desenvolveu câncer na bexiga. Esse câncer cresceu e o matou. Um rapaz disse que não acreditava nos meus poderes. Ele era ateu. Eu amaldiçoei para ele morrer com acidente de carro. Ele estava andando na rua e de repente se jogou na frente de um carro e morreu. O demônio o empurrou para cima do carro. E assim em 7 anos recebi os 7 dons do diabo. Eu e os maçons fundamos algumas seitas desconhecidas que usam o nome de Jesus para confundir o povo. Ninguém dessas seitas servia a Jesus. Ela existe para enganar o povo. Tudo isso era a ordem dos demônios. Até que um dia Deus se cansou das minhas maldades e usou um servo seu para falar comigo. Ele disse: homem, se não se arrepender de todas as suas maldades, algo terrível irá acontecer. Eu não acreditei. Zombei daquele homem humilde. 3 dias depois senti fortes dores do coração. Passei no cardiologista e foi constatado que eu estava com pericardite. A minha saúde sempre foi ótima, mas agora estava com inflamação no coração. Em uma sexta-feira à noite eu estava deitado e senti dores fortes no peito. Lembrei-me das palavras daquele cristão. Comecei a me lembrar de Deus e pedia para Ele não me deixar morrer. Eu tinha medo de deixar a minha riqueza. Eu era casado e não tinha filhos. Nunca acreditei em Deus. E naquele momento tive fé. Pedi misericórdia para Ele. E estava disposto a largar o ocultismo. Aquela dor no peito intensificou, me fazendo ter um apagão. Tudo foi paralisado, até os órgãos vitais não funcionavam. Eu não tinha nenhum sinal de vida, e o meu espírito estava perto do corpo. Ele era o que dava vida ao meu corpo. Tirou ele de mim, o corpo tombou. Uma luz desceu do céu parecendo uma grande estrela e parou perto de mim. Era o anjo de Deus. Como ele resplandecia! Imagine a glória de Jesus. O anjo disse: Deus ouviu o seu pedido de misericórdia e a sua promessa de largar o ocultismo. Isso foi no ano de 2015 quando tive esse arrebatamento. O anjo disse: venha comigo. E me conduziu a um caminho largo. Essa estrada tinha muitas cobras, aranhas e bichos mortos. Chegamos a um portão negro e uma frase estava escrito: bem-vindo ao inferno.
Fiquei arrepiado, pois não sabia que esse lugar existia. Eu pensava que isso existia apenas na mitologia grega e hebraica. Até o céu eu pensava que era folclore grego, os Elísios. O meu medo de morrer consistia em deixar de existir e nunca mais viver. Nunca imaginei que existisse um lugar eterno. Aquele portão se abriu, e um vapor veio em minha direção. Um calor insuportável quase me derreteu. Eu creio que o anjo não permitiu que nenhum dano acontecesse comigo. A sua presença evitou que os efeitos do calor me afligissem. A primeira pessoa que vi no inferno foi Albert Pike, um dos satanistas famosos que também foi da maçonaria. Eu vi o ator Noriyuki Pet Morita sendo atormentado pelos demônios, e também o ator James Avery que sofria no tormento. Os demônios esmagavam eles e arrancavam as suas peles. Eu vi o ator Patrick Swayze também em grande tormento. O fogo o consumia e os demônios os torturavam. Também vi cantores de rock. O baixista Paul Grohe tocava e os seus dedos estouravam. As carnes do seu corpo caíram. Ele tocava eternamente. A mesma coisa acontecia com o guitarrista Gary Moore que passava pelos mesmos sofrimentos. Que terrível situação esses cantores e tocadores passam. Eu vi o cantor Joey Ramone que cantava até as cordas vocais estourarem. Ele já não tinha mais voz. Apenas um apito saía da sua boca. Esse processo será assim eternamente. Fui para outra sessão, e vi os demônios fazendo reuniões sobre a política. Eles queriam colocar no poder para governar os políticos que fizeram pacto com eles. Os demônios usam homens ricos e poderosos do mundo para controlarem todos os seus planos. Esses homens de grande influência política obedecem às ordens desses demônios. Vocês que são cristãos e desejam entrar na política não façam isso. Os demônios estão no poder. Os demônios têm usado os políticos para legalizar o aborto, casamento gay, liberação das drogas e outras aberrações. Tudo no inferno é planejado em reuniões para destruir a humanidade. Embora a Bíblia diga que Deus instituiu as autoridades governamentais e que os poderes desses governantes foram dados por Deus para governar o povo, muitos têm usado os seus poderes e influências dadas por Deus para trabalharem para as trevas e oprimirem o povo. Deus deu autoridade para os políticos, mas eles a quem escolhem se vão usar para o bem ou para o mal. Muitos se vendem para o diabo através dos pactos. Satanás é o príncipe desse mundo e dá o seu reino para quem ele quer, pois o mundo já é do maligno. Alimentos que deixam o homem e a mulher estéril. Eu vi uma química que estava sendo injetada nos alimentos que afetava os hormônios deixando estéril. No inferno observei multidões de evangélicos. Eu nunca vi tanto cristão. A primeira classe de evangélicos que o anjo me mostrou era dos cristãos que não tinham autodomínio. Eles não tinham regras de vida e seduziam mulheres casadas. Esses cristãos eram maliciosos e seduziam as mulheres da igreja. Essa foi a primeira classe. Eles eram devassos, imorais, espalhadores de suas más fama e pedras de tropeço. Fomos para a segunda classe de cristãos. Esses eram agressivos, não aceitavam a correção pelos seus erros. Tratavam seus pastores mal e se tornaram inimigos daqueles que não concordaram com os seus modos de vida. O anjo me levou até a terceira classe de cristãos. Esses eram impuros, pensamentos maliciosos e corações cheios de sensualidade. A quarta classe onde o anjo me levou, eu vi os profanadores que corromperam o que é sagrado. Eles misturaram o que é santo com as profanações do mundo, mancharam a pureza dos cultos com heresias e colocaram abominações dentro da casa de Deus. Profanaram o altar, sujaram a santidade da liturgia. Fui levado à quinta classe de cristãos. Esses eram ambiciosos com bens materiais para satisfazerem os seus desejos. Eles eram capazes de qualquer coisa para conquistarem tudo o que queriam, mesmo que isso fosse prejudicar o próximo para ficarem em seu lugar. Inventaram mentiras para roubarem uma vaga de emprego. Disseram calúnias para serem beneficiados ou promovidos. Esses eram egoístas que tinham amor excessivo a eles mesmos. Não se importavam com ninguém, só pensavam em si. Fomos para a sexta classe onde estão os cristãos que fizeram de suas igrejas uma zona de guerra. Causaram dissensões, não concordavam com o ensino da santidade do pastor. Esses criaram facções para atacarem a igreja e gostavam de conflitos. Eles viviam afastados dos santos irmãos que obedeciam à palavra de Deus. Fomos para a sétima classe onde estão os cristãos que disputavam cargos de igrejas chegando a querer prejudicar o outro. Alguns deles queriam tomar o lugar do pastor invejando ele. Outros torciam para alguns saírem da igreja para ocuparem os seus cargos. Fomos para a oitava classe onde estão os cristãos trapaceiros. Eles fraudavam documentos, enganavam as pessoas nos negócios e levavam vantagens. Vendiam mercadorias frágeis para enganar. Eram gananciosos com suas vontades de terem tudo. Mesmo que não precisassem de dinheiro queriam acumular.
Fomos para a 9ª classe, onde estão os pastores ladrões. Roubaram dinheiro escondidos e desviaram grandes quantidades de dinheiro para suas contas. O pastor fundador confiou o cargo para o seu amigo pastor. Ele roubou o dinheiro da igreja e o seu pastor não sabia. Quando ele morreu, foi homenageado como celebridade pelo pastor presidente que confiava nele. E nunca soube do desvio de dinheiro que o seu amigo fez da igreja. Povo de Deus, não queiram fazer parte de um desses grupos. Não queiram ir para um desses vales através da classificação dos seus pecados. Não vá para o inferno. Façam de tudo para não caírem nesse lugar tenebroso e ficarem presos ali eternamente. Se esforcem no caminho de Jesus. Não brinquem de serem cristãos. Nem caiam na moda gospel de servir a Deus. Eu vi cristãos gospel no inferno. E todos aqueles que seguiram a moda gospel de ser cristão, que é estar na igreja e com as mãos agarradas ao mundo servindo a 2 senhores ao mesmo tempo. Para o evangelho gospel não existe separação com o mundo. O reino deles é ter dinheiro. Isso é o paraíso celestial que a Bíblia fala para eles. No evangelho gospel a pessoa só vence se conseguir muito dinheiro e fama. Sem isso é um derrotado. Esse evangelho produzido é da maçonaria, dando muito prejuízo à igreja e levando muitos cristãos ao inferno. Eu sei disso porque fui maçom. E criamos esse evangelho na terra. Invertemos tudo. A Bíblia fala que quem perseverar até o fim será salvo, e passará para a eternidade e conseguirá o galardão. Mas a maçonaria que controla o mundo gospel fez a doutrina de que não precisamos nos preocupar com a eternidade, e que temos que nos preocupar com as coisas materiais na terra, porque o nosso galardão e o nosso céu são aqui na terra. Qualquer igreja que convida o cantor gospel ou o pregador gospel está com aliança com as trevas. Não convidem eles para as suas igrejas. São maldições criadas pela maçonaria para corromper o evangelho e fazer a palavra de negócio. Quantos pastores convidam esses cantores e pregadores estrelas para encherem as suas igrejas? Isso é uma grande armadilha criada da maçonaria. Não dê o dinheiro suado dos membros para esses cantores e pregadores gospel. Ajudem os que passam necessidades. Os médicos tentavam me reanimar até que conseguiram. Só foi possível porque o meu espírito de vida voltou ao corpo. Quero dizer à igreja, a morte do cristão não é a maior perda. A maior perda é não ter Deus em nossas vidas enquanto estamos vivos. Eu me casei com a Susan e abri uma igreja para evangelizar as almas. Não congreguei nas igrejas perto da minha casa por estarem todas envolvidas com a maçonaria. Não quis entrar na convenção dos ministérios para não ter a minha igreja influenciada pela maçonaria. Quando a maçonaria descobriu que eu havia saído da loja, queriam me matar como um traidor, mas eu já sabia disso, e já tinha ido morar na Dinamarca. Tudo aquilo que o diabo me deu como dinheiro e status ele me tirou tudo, porque quebrei a aliança das trevas. A maçonaria confiscou os meus bens, e quando eu fui para a Dinamarca não podia levar nada. Jesus me deu tudo aquilo que eu necessitava. O preço foi uma vida de oração. Existem 3 tipos de bênçãos: aquela que Deus dá, aquela que você conquista pelo seu esforço e aquela que o diabo lhe dá. Satanás tentou me atrapalhar com os seus obstáculos, mas eu consegui quase tudo que perdi. Não era mais rico, mas também não fiquei pobre e estou feliz. Eu e a minha esposa fazemos a obra. Ela é minha auxiliadora e tem me ajudado para o crescimento da obra. Hoje moramos na cidade de Reykjavik, na Islândia, um país diferente onde ninguém me conhece. O meu ministério é pequeno. Não quero que seja uma igreja conhecida onde venha me fazer famoso. Pastoreio a Igreja Sangue Redentor Ministério Apologético. Combatemos a teologia monetária do papel impresso. Ensinamentos malignos que vêm crescendo no mundo. Ensino que fortalece o ventre, exalta e alimenta a ambição da alma. Quando eu era maçom eu fui a uma cruzada evangelística de Benihim e sentei nas cadeiras da frente. Vocês que são cristãos não sabem diferenciar a fonte do poder que vem da água limpa e a que sai da água suja. Eu recebi a presença de um poder estranho em sua cruzada evangelística, a mesma energia que sentia na maçonaria. Esse falso avivalista não conseguiu me enganar. Como ex-maçom, eu sei muito bem o que é unção e aquilo que é energia. Eu lançava a energia dos meus mantras e ativava os canais. Eu passava a minha energia para os corpos das pessoas. Derrubava as pessoas no chão e as deixava adormecidas. Esses falsos ministros trazem novos pentecostes e moveres do espírito. Eles trazem novas doutrinas e estilos de pregações. À medida que a modernização do evangelho avança, fica mais difícil de ganhar almas. Os cristãos desse evangelho moderno têm dificuldades de abandonar o mundo e ficam divididos entre servir a Deus e ao mundo. Igrejas da atualidade estão guerreando por causa das almas, mas não as tiram do mundo. Esses cristãos preferem o mundo primeiro e depois servir a Deus, porque os prazeres são melhores. Não foram ensinados a renunciar ao mundo.
Estou compartilhando apenas um terço do meu testemunho. Não vou estender muito para não ficar o dia todo falando das mil maravilhas que a mim foi proporcionado da parte de Deus. Que a santa paz e a graça do nosso Deus fiquem com os ouvintes. Amém.